Olá pessoal, meu nome é, pessoal, me chama Dr. Adam, site direitodetransito.com.br, onde eu vou fechar todo o meu conteúdo que eu tenho nesses 20 anos, desde 2001. Eu estou pensando em focar tudo nesse site. Agora eu quero trazer para você, a partir de 2023, artigos, doutrinas, jurisprudência, acórdãos, teses de defesa, nulidade e explicar. Bom, todo mundo pode entrar no canal e assinar de graça os artigos. E quando tem um novo artigo, você será notificado por e-mail gratuitamente. Estagiários, advogados, profissionais liberais. Então, vou passar para vocês a minha experiência desses 20 anos. Deixa eu falar rapidamente para você que é profissional da área e para você que é cidadão de bem. Cidadão de bem é aquele que luta pelos seus direitos, sem falcatrua, sem documento falso, sem ficar colocando nota falsa, litigância de má-fé, tentar induzir o advogado a erro, tentar desqualificar agente público. Esse não é o caminho que deve ser seguido num processo de direito de trânsito. O mais importante que você deve focar em um processo de suspensão de CNH, de cassação de CNH, indicação de condutor, enfim. Não é simplesmente trocar o nome e copiar as defesas. Defesas de multas gravíssimas, grave, o recurso de multa em si, a defesa da cassação, enfim, todos os processos de obrigação de fazer, obrigação de não fazer em face do Detran, no rito judicial. Tudo isso tem que ter o profissional conhecimento de todas as ferramentas de direito processual. Por isso você que é cidadão, que vai contratar alguém, ou você faz você do teu jeito, a probabilidade de você perder é enorme, porque você não domina a técnica processual, você não domina. A maioria dos advogados não dominam. E a maioria dos profissionais qualificados estão presos, acuados, numa caverna de conhecimento, tão somente pensando nas teses de mérito, tentando desmentir o agente, tentando justificar a questão da lei seca, tentando explicar justificativas que acabam virando confissões indiretas. Preso em defesa, buscando defesa grátis, tentando fazer argumentações. Isso daí, gente, equivale a 10% de uma vitória processual. 80% da oportunidade, da chance de ganhar um processo reside nas nulidades de matéria de processo. É a famosa frase: exame de preliminar, enfrentar uma preliminar processual e anular um processo por questões de preliminar, incidentais, mas principalmente preliminares, independente do mérito da causa. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas têm culpa. Ela tem culpa, mas o processo ele começa bem e durante o processo ele torna-se viciado, com erros processuais. Então, se você contrata um profissional que não é qualificado, e ele não sabe, e você, advogado, se você não sabe o que fazer, como anular uma petição, uma decisão administrativa, tem teses de nulidade processual, independente do mérito das razões, que você tem o dever de saber. Se você não sabe, como é que você vai defender o cliente? Como é que você vai contratar uma pessoa, você que é cidadão vai contratar uma pessoa que não sabe direito processual? O que é direito processual para que todo mundo entenda quem não é do direito, que precisa se defender? É muito evidente na política que nós vemos alguns políticos que causam até uma certa indignação numa parcela da sociedade, que tem não uma absolvição, mas um processo anulado. E muitas vezes aquela pessoa não é inocente no processo, mas o processo é arquivado por causa de um erro processual. Esse é o jogo processual, esse é o jogo do direito, o jogo jurídico. O jogo, né, no bom sentido da palavra. Existem regras. O Poder Judiciário não é um lugar de se fazer para praticar vingança. Existem regras. E a gente às vezes não concorda, mas é a regra do jogo. Compete ao defensor levar o processo para nulidade a favor do cliente. E eu digo para vocês que 80% não é nas razões, no mérito, na discussão. Fez, não fez, bebeu, não bebeu, soprou, não soprou, estourou ponzo ou não. 80% que se anula num processo é erro processual. Então você tem que ser
Quem defende especialista em direito processual tem que dominar o mérito do processo administrativo de trânsito, mas ele tem que dominar a técnica de direito civil, lei do processo administrativo federal, tem que fazer interligação de direito constitucional, direito penal, direito civil, direito administrativo, entre outros. Se você não faz a interligação, não sabe puxar por analogia alguns atos processuais, você não sabe requerer e exigir a resposta da maneira correta, e se ela não vem, ou vem viciada ou errada, você requerer de imediata nulidade, você não é um profissional. Você pode, inclusive, perder a tua carteira da Ordem dos Advogados, pode ser sancionado, pode ser punido severamente por imperícia, negligência. Perícia e negligência tem mais um item. Ou mesmo se você é incapaz de ser imperito de defender uma pessoa, você vai ser punido. Você não pode ser um advogado em direito de Deus se você não conhece. E você não pode ser um profissional liberal que defende pessoas só porque você não é um advogado, se você também não conhece os pedidos jurídicos do rito administrativo. E se você ganhar o processo do rito administrativo, o Estado, a autarquia, os órgãos públicos vão recorrer, pode anular a tua vitória. Isso é um conselho que eu tenho para dar para vocês. Não adianta você correndo atrás de modelo de defesa. Não adianta pegar, eu sou advogado especialista. Sim, a questão não é fazer uma defesa bem feita. A questão está no processo, na nulidade. É isso que eu vou transmitir para vocês. Esse é o meu legado que eu quero deixar. Depois de 22 anos trabalhando em direito de trânsito, aprendendo com outros profissionais, tem profissionais qualificadíssimos. E quero fazer menção deles no meu canal. No meu site direitodetrânsito.com.br. Você entra, lê um artigo, já assina lá e recebe. Pode comentar, pode compartilhar. É um combate fortíssimo que nós vamos entrar agora a partir de 2023. Eu andei um tempo parado, agradeço a todos que me seguem há muitos anos, há milhões de visualizações dos meus vídeos. Sou muito grato pelo apoio, pelo carinho de todos que estão começando na área agora. Tem profissionais seríssimos que não são advogados. Profissionais seríssimos, não são advogados, mas são sérios. E tem advogados sérios também, que pega uma defesa e dá entrada, recorre. Não, a questão não é essa, a questão é onde está a nulidade. Como que você vai desenvolver um processo que o julgador leigo do rito administrativo, você tem o dever de saber colocar as pedras para o julgador leigo não saber enfrentar você num processo. Vocês não estão num processo, está numa batalha jurídica. Você tem que defender o teu cliente. E a questão não é culpa ou inocência, a questão é matéria de direito processual. Não adianta algumas pessoas ficar, às vezes até com uma certa raiva do advogado. Não, advogado, porque se fosse você que fosse contar um advogado, você queria ser absolvido. Dentro da honestidade, litigância de boa-fé, direito processual, dentro das regras do jogo. Mas se você vai apresentar um processo, às vezes aquele juiz não é tão especializado na matéria, tem várias dos juizados especializados na Fazenda Pública que o juiz não tem aquele pleno domínio da matéria de trânsito. Pode acontecer erros, pode ir para turma recursal, uniformização de sentenças, municipal, estadual, federal, reclamação na STJ. A maioria dos processos pode ser vencido na STJ, então nós temos que entrar num combate. E não é só eu transmitir conhecimento, também vocês trazerem conhecimento para mim também, para eu aprender com vocês também. Estamos aqui para aprender. Fica discutindo que parou, que não ultrapassou, isso aí não vai resolver nada. Claro, tem que ter uma parte da defesa que você fale a verdade. Às vezes você fala uma verdade que você não tem como comprovar. E aí, o que você faz? É isso que eu depois dizer para vocês. Tá bom, pessoal? Combate, garra, determinação, focar na saúde. Sem saúde a gente não aguenta, né, pessoal? Site direitodetrânsito.com.br, conto com vocês lá. Todos os meus novos vídeos agora serão inéditos a partir de 2023, artigos, doutrinas, teses de nulidade. E vou responder as perguntas que vocês colocarem lá no site. E o que eu não souber eu vou estudar com vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço. Espero vocês lá. E vamos estudar. Você que é um profissional liberal, você que é um advogado, e você que é um cidadão de bem, também você pode aprender a fazer a tua defesa. Você não precisa me contratar advogado, você pode fazer sozinho. Se você contratar, pelo menos contrate alguém que é especialista. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tamo junto. Um abraço, pessoal.